Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Saldão de produtos, liquidações por todos os lados. As estratégias do comércio varejista no cenário nacional para atrair o consumidor não têm dado certo, não. Mesmo cheio de promoções, o setor amarga prejuízos de quase 10% só no primeiro semestre deste ano. Lojas abertas e pouco movimento. A semana começa, mas o recuo nas vendas de 2,5% nos setores de tecidos, vestuário e calçados e de 12,1% na comercialização de livros, jornais, revistas e papelaria é visto de perto pela falta de clientes. Segundo a CDL, o balanço das vendas a varejo nos primeiros 6 meses do ano não é nada positivo. Nós tivemos aí uma das melhores datas do ano, que é namorados e mães, e a gente não teve um crescimento expressivo, e para algumas empresas até teve queda. Então, no geral, de janeiro a julho, nós tivemos uma queda e que, assim, reflete muito em todo o comércio, né? Não só, às vezes, numa loja determinada, num segmento determinado para namorados ou para mães, mas, no geral, foi de queda. Outro setor que amarga prejuízos é o de veículos novos. A queda registrada nas vendas de janeiro a julho deste ano chega a quase 9%. A obrigatoriedade dos itens de segurança e o recuo nas exportações contribuíram para essa queda. Nas montadoras, a queda na produção de automóveis chega a 17%. Os reflexos dessa crise, que segundo o IBGE atingiu todo o país, não foi sentido nessa concessionária de veículos. Aqui, as vendas de carros novos cresceram 0,5% e de seminovos 5%. A diferença que a gente tem feito aí para ter manter o volume de vendas nos veículos novos são ações que a gente está fazendo bem agressiva. A montadora, apesar da queda estar acontecendo a nível nacional, ela tem nos ajudado também, dando condições, oportunidades de preços, taxa zero, motivação de equipe. Então a gente trabalha bem internamente para manter a equipe motivada e manter esses números, não cair em relação ao que foi 2013. Só metade dos setores no varejo apresentaram crescimento em relação a junho de 2013. Os artigos de uso pessoal e doméstico, por exemplo, tiveram alta este ano de 7,9%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 7,7%. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 0,5%. Apesar do recuo nos 6 primeiros meses do ano dos índices de vestuário, calçados e tecidos, a expectativa da CDL para as vendas no segundo semestre deste ano é boa. Nós já começamos agosto aí um pouco melhor, nós ainda estamos fechando as vendas do Dia dos Pais, então a expectativa é que agora vem Dia das Crianças, que é uma data também muito importante, então que essas vendas possam ser melhores do que o ano passado, e o Natal também, que é um período bem interessante, então a expectativa é bem positiva. Mas como será que está a atual situação nesse mês de agosto e a expectativa para o fim do ano? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o economista Tiago Ávila. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente viu aí que a situação está um pouco complicada para os lojistas, para o comércio de uma forma geral, uma queda de 0,7% no mês de junho. Gostaria de saber de você, então, o que esperar para agosto, né? Nós já estamos praticamente fechando o mês já, e para o fim do ano também. Boa noite. Boa noite, Kelson. De fato, o mês de junho apresentou a 4ª queda consecutiva nas vendas do varejo no Brasil. De fato, é um movimento que se mostra já resistente ainda, não é? E o cenário daqui em diante, ele inspira um pouco de cuidado, porque ele contempla aí 3 questões muito importantes. Nós temos uma incerteza ainda muito grande na economia, pelo quadro político, mas não somente, porque existe deterioração das condições da indústria, do próprio comércio, que é objeto dessa matéria nossa. Nós temos ainda a inflação tanto quanto resistente ainda, que deteriora o poder de compra do consumidor, e isso, claro que vai ter algum rebatimento sobre as vendas do varejo e sobre a indústria em última instância também. E nós temos ainda a taxa de juros ainda com perspectiva de alta, pelo menos estabilizar no patamar que ela está, que também já é alto, que isso também dificulta o acesso das pessoas a crédito, a venda daqueles bens duráveis que a gente chama, ou seja, que exigem financiamento, parcelamento. Então, esses 3 aspectos combinados acabam desenhando um cenário um tanto quanto preocupante, ou pelo menos que inspira cuidados
daqui para o final do ano e até mais do que isso, até para o próximo ano também. O consumidor está gastando menos? Ele teve o poder de compra dele diminuído com todos esses fatores? Na realidade, nós temos, além desses fatores, soma-se a eles também uma questão das famílias brasileiras já estarem endividadas por conta de incentivos dados há 2, 3, 4 anos atrás, em função da crise de 2010. A gente teve uma expansão muito grande do crédito, muito forte, então as famílias se endividaram mais, adquiriram bens que antes não tinham, trocaram, enfim. Então, o cenário de agora é um orçamento das famílias já bastante comprometido, com dificuldade de ser rolado por conta do crédito mais restrito. Você falou uma coisa importante. Recentemente você estava aqui, a gente entrevistando você e uma série de outros economistas também, falando sobre isso, aqueles incentivos que o governo dava para que o consumidor pudesse comprar, por exemplo, um carro, com a questão do IPI reduzido, enfim, uma série de outras coisas nos eletrodomésticos também. Agora a gente está pagando esse preço por isso? Tem um pouco isso, quer dizer, as famílias se endividaram bastante para comprar isso e, além disso, tem um fator adicional que nós podemos considerar, por exemplo, nessas vendas de junho, um elemento que puxou bastante para baixo foi a venda de automóveis, ou seja, o mercado está acostumado nos últimos 4, 5 anos com o IPI reduzido. A hora que isso acaba, o mercado já, ou ele espera que o incentivo volte, ou ele retrai o consumo, ou de fato o consumo dele já foi satisfeito. Então nós temos tudo isso combinado que acaba puxando um pouco para baixo o desempenho tanto da indústria quanto do varejo, né? Então de fato nós temos essa conta de anos anteriores e ela está sendo paga, começou a ser paga agora e talvez isso se alastre para o próximo ano também. Eu gostaria de terminar nossa entrevista com dicas para dois lados da moeda, para os comerciantes e também para os consumidores. O que ambos devem fazer para não ter tanto prejuízo no fim do ano? Eu acho que, em última instância, o mercado, o consumidor, ele sempre é soberano, o mercado é soberano, ou seja, o varejo tem que escutar um pouco isso que vem do mercado, esse arrefecimento da demanda, as pessoas com mais resistência a compras, com mais incerteza, com muita dúvida ainda. Então, acho que o varejo tem que se reinventar nesse momento de dificuldade, ou seja, aquela história da promoção, do preço, ela é sempre importante, mas isso impõe um desafio a mais para o varejo e pode ser uma oportunidade para o varejo se reinventar, inovar na sua forma de operar para ter um alcance maior da sua operação. Do ponto de vista do consumidor, sempre é importante aquela história que a gente já falou várias vezes aqui, do orçamento doméstico bem feito, de ter a clareza do que ele recebe, do que ele gasta, para a partir de então, desse momento, ele ter condição de às vezes cotar com gasto supérfluo que ele eventualmente esteja tendo. Então, nesse momento é que esse dever de casa, vamos dizer, tanto do varejo, tanto do setor produtivo, quanto das famílias, dos consumidores, ganha mais relevância ainda, né? É na dificuldade que isso tem que acontecer, essa oportunidade tem que ser cumprida. A gente espera que este fim de ano não seja tão prejudicial para ambos os lados. A gente espera que tenha uma reviravolta, que o governo possa fazer uma intervenção, porque do jeito que está indo não pode, né? Tem que melhorar, não pode ser assim. Tiago, muito obrigado mais uma vez e volte sempre a nos dar dicas da sua área de economia, que são muito boas. A gente espera que as dicas sejam boas, tão boas para melhorar um pouco a vida de quem nos ouviu aqui, para evitar algum prejuízo maior no final. Um abraço, viu? Muito obrigado, boa noite. Confira agora a previsão do tempo. Em Uberlândia, o sol predomina durante todo o dia e não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 10 e 27 graus. Veja o tempo em outras cidades vizinhas. Em Nova Ponte, o dia amanhece nublado com curtos períodos de sol. Não chove e a temperatura varia de 9 a 25 graus. Em Uberaba, o dia amanhece com temperatura baixa. O sol aparece durante todo o dia e não deve chover, mínima de 10 e máxima de 27 graus. Em Prata, sol o dia todo e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica em torno dos 50%. Terça-feira ensolarada em Estrela do Sul. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. E depois do intervalo, você vai saber como está o crescimento na aviação. É já já.